Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Estatística e Probabilidade. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre covariância e correlação de variáveis aleatórias, tá bom? Então vamos lá. Bom, vamos começar relembrando um pouco da ideia do valor esperado, tá? O que é um valor esperado? Só que agora a gente vai definir esse valor esperado em termos de uma variável aleatória bidimensional. Então seja xy uma variável aleatória bidimensional e z igual a hxy, uma função que atribui números reais aos valores de xy. Ou seja, h de xy é uma função de xy, tá? Que atribui um número real a um valor xyj. Assim, z é uma variável aleatória unidimensional, tá? Z é uma variável aleatória unidimensional e a gente define o valor esperado de z da seguinte maneira, tá? Se z é uma variável aleatória discreta, com possíveis valores z1, z2, etc., a gente vai dizer que p de z i é igual à probabilidade de z igual a zi. Então, o valor esperado de z, né, é igual ao somatório de 1 ao infinito de zi vezes p de zi. Isso aqui é a definição de valor esperado de uma variável aleatória, no caso aqui a variável aleatória é z. Tá? Só que para que a gente consiga calcular o valor esperado dessa maneira que está aqui, a gente precisa conhecer a distribuição de probabilidade da variável aleatória z. Tá? Agora, se a variável aleatória for contínua, né, se z for contínuo, né, então o valor esperado de z vai ser dado pela integral de menos infinito a mais infinito de zi vezes a função densidade de probabilidade de z dz. A mesma coisa aqui, para que a gente possa calcular o valor esperado dessa maneira, a gente precisa da função densidade de probabilidade de z. Tá bom? Bom, teorema, seja xy uma variável aleatória bidimensional e z igual a h de xy, né? Xy é discreta e p de xy yj é igual a p de x igual a xy, y igual a yj, para ij de 1, 2 e etc. A gente vai ter que o valor esperado da variável aleatória z é o somatório de j variando de 1 até infinito, o somatório de i variando de 1 até infinito, de h de xi yj vezes a probabilidade, vezes a distribuição de probabilidade de x i yj. Repara que aqui eu não preciso conhecer a distribuição de probabilidade da variável z. Basta que eu conheça a função h, né, e que eu conheça a distribuição conjunta de x e y. Tá? E aí eu consigo calcular de z. Já se xy é contínua, uma variável aleatória contínua, então com função densidade de probabilidade f, a gente vai ter que o valor esperado de z é igual a integral de menos infinito a mais infinito, integral de menos infinito a mais infinito, h de xy, né, vezes a função densidade de probabilidade conjunta de x e y, dx dy. Tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui, seja a variável aleatória E igual a IR, tá? Onde I e R são variáveis aleatórias contínuas independentes com FDP G de I igual a 2I, para I variando de 0 até 1, e H de R é igual a R ao quadrado sobre 9, com R variando de 0 a 3. A gente também sabe que a FDP de E, né, a função densidade de probabilidade de E, é dada por P de E igual a 2 sobre 9 vezes E, que multiplica 3 menos E, né, para E variando de 0 até 3. Bom, como a gente sabe que I e R são independentes, a gente pode calcular a função de distribuição conjunta de I e R. A função de distribuição conjunta de IR é basicamente o produto da função densidade, aliás, né? A função densidade de probabilidade conjunta de IR é igual ao produto da função densidade de probabilidade marginal de I pela função densidade de probabilidade marginal de R. Tá?
Então, se a gente pegar e multiplicar, né, G de I e H de R, isso vai dar 2 sobre 9 I vezes R ao quadrado, né? Então, essa é a minha F e R. E aí, se eu quiser calcular o valor esperado da variável aleatória E, né, eu posso calcular ele de duas maneiras diferentes, né? Eu posso calcular ele através da função densidade de probabilidade conjunta ou através da função densidade de probabilidade da própria variável aleatória E. Tá? Então, esse primeiro caso aqui eu estou calculando utilizando a função densidade de probabilidade conjunta. Né? Então, ele me diz o seguinte, olha, é integral de menos infinito a mais infinito, integral de menos infinito a mais infinito, só que menos infinito a mais infinito de y varia de 0 a 3. Né? O y não, desculpa, o i. Né? O i, ele, aliás, o i não, o r, né? O r ele varia de 0 até 3. Né? Então 0 a 3. E o i varia de 0 até 1. Então menos infinito a mais infinito nesse caso seria 0 a 3 e 0 a 1. Tá? E aí ele fala que isso esse valor esperado é a integral, né, nesse caso, de h de ir, né, e h de ir é basicamente i vezes e, né, porque h aqui é o produto de i com r, né, então ir, que multiplica a função densidade de probabilidade conjunta, f de ir, tá, di dr. Então se a gente calcular essa integral aqui, a gente vai obter o valor esperado de 3 meios. Da mesma maneira, a gente poderia calcular, e aqui, em vez de calcular uma integral dupla, a gente calcularia com uma integral simples, né? Integral de 0 a 3, porque eu estou variando R aqui, né? Vou variar eu estou variando o R, né? De P de E, né? Vezes o E. Né? Então aqui fica E vezes P de E. Né? Se eu calcular dessa maneira, o P de E a gente já sabe que é 2 nonos vezes E, que multiplica 3 menos E. Então é só substituir aqui. Então fica E, que multiplica 2 nonos, E vezes 3 menos E. DE. Né? Então isso aqui vai dar 2 nonos, porque eu posso jogar esse 2 nonos para fora da integral, que multiplica a integral de 0 a 3, de 3e ao quadrado menos e ao cubo, dE. Isso aqui vai dar 3 meios. Então, repara que essas duas probabilidades são, esses dois valores são iguais, ou seja, o valor esperado de E pode ser calculado tanto de uma maneira como da outra. Só que da primeira maneira eu conheço a função densidade de probabilidade conjunta, mas eu não conheço, por exemplo, a função densidade de probabilidade da variável aleatória E. Na segunda maneira, eu conheço a função densidade de probabilidade da variável aleatória E, e aí eu posso calcular o valor esperado diretamente. Beleza? Bom, algumas propriedades do valor esperado, várias dessas propriedades a gente já viu, tá? Então considere algumas propriedades importantes. Se x igual a c, ou seja, se a variável aleatória x é igual a uma constante, então o valor esperado de x é igual à própria constante. Então suponha que c é uma constante, x é uma variável aleatória, assim o valor esperado da constante vezes a variável aleatória é igual a constante vezes o valor esperado da variável aleatória. Terceira, seja x, y uma variável aleatória bidimensional com uma função densidade de probabilidade conjunta, seja z h1 xy e w h2 xy, ou seja, z e w são obtidas a partir de duas funções h1 e h2 das variáveis aleatórias x e y. Assim, o valor esperado da variável z mais a variável w é igual ao valor esperado de z mais o valor esperado de w. E aí a gente pode ir para esse caso aqui, ó, sejam x e y duas variáveis aleatórias quaisquer. Então o valor esperado da soma dessas duas variáveis aleatórias é igual à soma dos valores esperados dessas duas variáveis aleatórias. Uma observação é que a partir dessas propriedades a gente pode derivar que se y é igual a x mais b, então o valor esperado de y é igual ao valor esperado de ax mais b, né?
Só que isso aqui é uma soma, então eu posso dividir, né, na soma dos valores esperados. Então isso aqui vai ser igual ao valor esperado de AX mais o valor esperado de B. Só que aqui esse cara é uma constante, então vai para fora do valor esperado, então fica A vezes valor esperado de X. Esse cara aqui é uma constante, né? Esse B é uma constante, então o valor esperado da constante é igual a constante, então mais B. Ou seja, o valor esperado de uma função linear é uma função linear do valor esperado. É importante notar que essa propriedade não é válida para qualquer função, somente no caso de uma função linear. Tá? Então, se eu tenho uma função quadrática, por exemplo, de x com y, eu não posso esperar que essa relação se mantenha. Tá? Propriedade 5, se seja x e y uma variável aleatória bidimensional, onde x e y são independentes. Nesse caso, o valor esperado do produto é igual ao produto do valor esperado. Nota que aqui a gente supõe que x e y são independentes. Se não forem independentes, essa propriedade não se mantém. Tá bom? Bom, aqui só para relembrar a ideia de variância, né? A variância de uma variável aleatória x é dada pelo valor esperado, né, ao quadrado da diferença entre a variável aleatória x e o seu valor esperado. Né? A gente pode, utilizando as propriedades de valor esperado, reescrever isso aqui para ficar dessa maneira. Né? Então a variância de x é igual ao valor esperado de x ao quadrado menos o quadrado do valor esperado, da variável aleatória x. Tá? Então só para relembrar o que é a variância. Algumas propriedades da variância. Se C é uma constante, então a variância de x mais C é igual à variância de x. Se C é uma constante, então a variância do produto de C com x é igual a C ao quadrado vezes a variância de x. Então a constante sai da variância, mas sai ao quadrado. Tá? Se x e y é uma variável aleatória bidimensional, onde x e y são independentes, a gente tem que a variância da soma é igual à soma das variâncias. Mas é necessário que essas variáveis sejam independentes. Tá? Então, observação, note que a variável da soma não corresponde em geral à soma das variâncias. Isso ocorre apenas quando estabelecemos a restrição da independência. Tá bom? Bom, covariância e coeficiente de correlação. Quando a gente considera a variável aleatória bidimensional x, y, né, uma informação importante é saber o quanto essas variáveis x e y estão associadas. Tá? E aí eu digo associadas de uma maneira mais abrangente nesse momento, depois a gente vai entender um pouco melhor o que significa elas estarem associadas. Tá? Assim, a gente gostaria de saber se existe algum parâmetro significativo relacionado a essa variável aleatória x, y, que seja capaz de medir o grau de associação entre x e y. Tá? Bom, esse parâmetro em geral que a gente utiliza é o que a gente chama de coeficiente de correlação. Tá? Então, seja x, y uma variável aleatória bidimensional, a gente define P de x, y, o coeficiente de correlação entre x e y, da seguinte forma. Tá? Então, o coeficiente de correlação entre x e y é igual ao valor esperado, tá, de x menos o valor esperado de x, vezes y menos o valor esperado de y, sobre a raiz quadrada do produto das variâncias de y e x, de x e y. Tá? Então, algumas observações, tá bom? A gente está assumindo que todos os valores esperados existem, que as variâncias de x e y não são nulas. Tá? Porque se forem nulas, a gente não pode... Essa função, essa equação aqui, ela não está bem definida, porque o denominador seria zero. Né? Esse elemento daqui de cima, esse carinha aqui, né, a gente chama ele de covariância de x e y. Tá? Então, essa covariância é um parâmetro de associação entre x e y. O problema da covariância é que a gente pode ter, por exemplo, a variável aleatória x e a variável aleatória y representando grandezas com dimensões muito diferentes. E aí isso vai impactar no cálculo da covariância.
né? Porque a covariância ela não é adimensional, ela carrega a dimensão de x e y, tá? Então, por exemplo, se eu tenho o x, por exemplo, sendo a distância em quilômetros entre a Terra e Plutão, por exemplo, e a variável y sendo, por exemplo, o salário de uma determinada pessoa, tá? Só para ter uma ideia, né? Você vai ver que a magnitude da variável x é muito maior do que a magnitude da variável aleatória y, e isso impacta na hora de eu analisar a minha covariância, tá? Então, em geral, a gente pega a covariância e divide pela raiz do produto das variâncias. E aí, quando a gente faz isso, a gente obtém um valor que é adimensional, tá? Então, esse coeficiente de correlação, ele é adimensional, ele não é influenciado por essa variação, por essa diferença de grandeza entre as variáveis aleatórias x e y, tá? Bom, teorema. A gente pode reescrever esse carinha como está aqui, né, para esse carinha como está aqui. Então, a gente pode dizer que o coeficiente de correlação é igual ao valor esperado do produto de x e y menos o produto dos valores esperados dividido pela raiz do produto das variâncias. Tá? Outro teorema, se x e y são independentes, então P de x e y é igual a zero. Tá? Ou seja, se x e y são independentes, então a gente pode dizer que elas têm coeficiente de correlação zero, ou seja, elas não têm correlação linear, como a gente vai ver. Elas não são correlacionadas através de uma função linear. Tá? Agora, repara que o contrário não é verdadeiro. Tá? Se eu tenho o coeficiente de correlação zero, eu não posso afirmar que as variáveis x e y são independentes. Então, vamos entender melhor essa ideia, né? Ou seja, eu posso ter duas variáveis aleatórias não correlacionadas, pelo menos de maneira linear, e ainda assim eu não posso assumir que elas são independentes. Então vamos ver um exemplo aqui, ó. Um exemplo. Sejam x e y duas variáveis aleatórias quaisquer com a mesma distribuição de probabilidade. Seja u igual a x menos y e v igual a x mais y. Tá? Então vamos calcular o valor esperado de u. O valor esperado de u é igual ao valor esperado de x menos y. Isso é igual ao valor esperado de x menos o valor esperado de y. Como x e y têm a mesma distribuição, elas têm o mesmo valor esperado. Então, E de x menos E de y vai dar zero. Então, o valor esperado de u é zero. Tá? Agora, vamos ver a covariância de u e v. A covariância de entre u e v é igual ao valor esperado do produto de u e v menos o produto dos valores esperados. Tá? Isso vai ser igual ao valor esperado de u e v. Né? Por quê? Porque o produto dos valores esperados aqui vai dar zero. Né? Porque o valor esperado de u ele é zero. Então vai ser zero vezes o valor esperado de v, que vai dar zero. Então isso aqui é igual ao valor esperado de uv. Tá? Só que o valor esperado de uv é o valor esperado de x menos y vezes x mais y. Isso vai ser igual ao valor esperado de x ao quadrado menos y ao quadrado, que é igual ao valor esperado de x ao quadrado menos o valor esperado de y ao quadrado. O valor esperado de x ao quadrado é igual ao valor esperado de y ao quadrado, porque x e y têm a mesma distribuição, logo essa subtração vai dar zero. Tá? Assim, o e v não são correlacionados. Tá? Então a gente conclui que o e v não são correlacionados, porque como a covariância é zero, se eu dividir essa covariância pela raiz do produto das variâncias de x e y, isso vai dar zero. Né? Então, o e v não são correlacionados. Entretanto, vamos supor aqui que x e y representam o resultado do lançamento do primeiro e do segundo dado, se eu estou lançando dois dados, por exemplo, respectivamente. Né? Então, a probabilidade de v igual a 4, dado que u igual a 3, é zero. Tá? Por que é zero? Porque
U igual a 3 significa que x menos y é igual a 3. Então, se x menos y é igual a 3, não é possível eu ter um resultado onde x mais y é igual a 4. Então, essa probabilidade condicional aqui vai ser zero. Tá? Porém, se eu calcular a probabilidade de v igual a 4, a gente vai ver o seguinte. Probabilidade de x mais y dá 4. Então, vai dar 4 quando eu tiver um resultado 1 e 3 do dado, né? Então, 1 e 3, 3 e 1, né? 1 e 3, 3 e 1, isso vai dar 4, e 2 e 2, né? Então, são 3 possíveis resultados onde a soma vai dar 4. Então, é 3 sobre 36. Logo, a probabilidade de v igual a 4 não é igual à probabilidade de v igual a 4 dado u igual a 3. Logo, u e v não são independentes, são dependentes. Então, eu tenho um exemplo onde u e v são dependentes, né? Elas não são independentes, e eu tenho o coeficiente de correlação igual a zero, ou seja, elas não são correlacionadas. Tá? Bom, mais um teorema. Né? O coeficiente de correlação XY assume valores no intervalo menos 1 e 1. Tá? Então, esse coeficiente de correlação ele só pode assumir valores nesse intervalo, menos 1 e 1, incluindo menos 1 e incluindo 1. Tá? Mais um teorema. Suponha que o coeficiente de correlação de XY ao quadrado é igual a 1. Nesse caso, a gente tem que y é igual a x mais b, tá? Onde a e b são constantes. Tá? Dizendo em palavras, tá? Se o coeficiente de correlação for mais ou menos 1, então y vai ser uma função linear de x. Tá bom? Se o coeficiente de correlação for mais ou menos 1, y vai ser uma função linear de x. Mais um teorema. Suponha que x e y são duas variáveis aleatórias, tais que y igual a x mais b. Tá? Bom, então nesse caso, a gente tem, pelo teorema anterior, por esse teorema aqui, que o coeficiente de correlação ao quadrado de x e y é igual a 1. Né? Se a é maior que zero, então p de x e y é igual a 1. Se a é menor que zero, então p de x e y é igual a menos 1. Tá? Então ele está falando que se esse a aqui ele for positivo, então o coeficiente de correlação vai ser 1. Se esse a for negativo, o coeficiente de correlação vai ser menos 1. Esse teorema aqui, esses três teoremas em conjunto, eles são super importantes. E esse último teorema aqui, ele permite a gente entender o comportamento de x em relação a y. Tá? Ou seja, se o meu coeficiente de correlação ele é 1, né, isso significa que conforme o valor de x aumenta, o valor de y também aumenta. Por outro lado, se o coeficiente de correlação entre x e y for menos 1, conforme o valor de x aumenta, o valor de y diminui. Tá? Então, basicamente é isso que eu falei aqui. O coeficiente de correlação estabelece uma medida do grau de linearidade entre x e y. Quão linear é a relação entre x e y. Né? Valores de p de x e y próximos a mais ou menos 1 indicam um alto grau de linearidade, enquanto que valores próximos de zero indicam ausência de linearidade. Tá? E detalhe aqui que eles indicam ausência de linearidade, não a existência de alguma relação não linear. Então é importante entender isso. Eu sei que não tem uma relação de linearidade, mas eu não posso afirmar se tem uma relação de algum outro tipo que não linear. Tá? Valores positivos do coeficiente de correlação XY indicam que y tende a aumentar quando x aumenta, enquanto que valores negativos indicam que y tende a decrescer quando x aumenta. Então vamos ver aqui um exemplo, pessoal. Suponha que a variável aleatória bidimensional xy seja uniformemente distribuída na região triangular mostrada abaixo. Logo, a FDP de xy é dada por f de xy igual a c se xy está dentro da região e 0 se está fora da região. Tá?
gente sabe que a constante é dada por 1 sobre a área, e a área dessa região é um triângulo, né? Então é base vezes altura sobre 2, sendo que a base e a altura tem valor 1, né? Então a área vai dar 1 meio, então fica 1 sobre 1 meio, que é igual a 2. Então a gente tem a densidade, a função densidade de probabilidade conjunta, né? Que é 2 se x e y pertence a R, 0 caso contrário. Tá? Baseado nisso, a gente pode tentar calcular o coeficiente de correlação. Tá? Para a gente calcular o coeficiente de correlação, a gente vai calcular várias coisas antes, né? Como, por exemplo, o valor esperado do produto de x com y, o valor esperado de x, valor esperado de y, variância de x, variância de y. Para eu poder calcular o valor esperado de x e o valor esperado de y, eu preciso determinar as funções de densidade e probabilidade marginais. Isso aqui vai ser igual integral de menos infinito até mais infinito de f de x, y, dy. Tá? Então eu estou integrando f de x, y. Variando o y você vai olhar que ele vai aqui, ó, da reta até 1. Ele vai sempre da reta até 1. Tá? Então o menor valor de y aqui, ele vai ser, o limite inferior, ele vai ser a reta, que é x. Até 1. Tá? f de x, y, dy, que é 2dy. Isso aqui vai ser igual a 2 que multiplica 1 menos x. h de y. Isso vai ser igual a integral, variando o x agora. O x vai de 0 até a reta, que é y. Então vai de 0 até y, 2dx. Isso aqui é igual a 2 vezes y. Tá? Bom, uma vez que a gente já sabe isso, vou calcular o E de x. E de x, ele vai ser calculado em cima da função densidade de probabilidade marginal de x. Então eu vou integrar para todos os valores possíveis de x nessa função g de x. Quais são os possíveis valores? Vai de 0 até 1, né, de x que multiplica g de x. Então, isso dx, né? Então, isso aqui vai ser igual a 2 vezes integral de 0 a 1 x menos x ao quadrado dx. Isso aqui é 2 vezes 0 até 1 x ao quadrado sobre 2 menos x ao cubo sobre 3. Bom, isso aqui vai dar 2 vezes 1 meio menos 1 terço. Então, 2 vezes 1 meio menos 1 terço. Isso aqui vai ser igual... isso aqui vai dar 1 sexto, né? 2 dividido por 6 vai dar 1 terço. Esse é o E de x. Agora eu vou calcular o E de x ao quadrado. A gente vai precisar para poder calcular a variância, né? Bom, o E de x ao quadrado o E de x ao quadrado vai ser x ao quadrado vezes g de x, né? Então, x ao quadrado vezes g de x vai dar 2 vezes integral de 0 a 1. 2 vezes integral de 0 a 1 de x ao quadrado vezes g de x ali vai dar de... cadê g de x? Ali. X ao quadrado vezes o menos x vai dar x ao quadrado menos x ao cubo.
dx. Isso aqui é igual a 2 vezes de 0 até 1, né? X ao quadrado vai dar, a integral vai dar x ao cubo sobre 3, menos x ao cubo é x à quarta sobre 4. Isso aqui é igual a 2 que multiplica 1/3 menos 1/4. Tá? Então, é de x ao quadrado vai ser igual. Isso aqui vai dar 4 menos 3, 1 sobre 12. 2 sobre 12 vai dar 1 sobre 6. 1 sobre 6. Tá. Beleza. Agora vamos calcular o valor esperado de y. Então vamos integrar agora para todo y, né? Lembrando que a gente está integrando em relação à função densidade de probabilidade h, tá? Então é todo o valor de y. Y vai de 0 a 1 também. Então 0 até 1, né? Y que multiplica f de xy, aliás, h de y, que é 2y. Vou até colocar direto aqui para economizar espaço. Então isso aqui vai dar 2y ao quadrado, porque é y vezes 2y, né? Então isso aqui vai ser igual a 2 vezes a integral de y... faltou colocar um dy aqui, tá? Mas tem um dy aqui. Então 2 vezes a integral de y ao quadrado dy, que é y ao cubo sobre 3, né? Que vai dar 1/3, então isso aqui dá 2/3. Então é de y. O e de y ao quadrado vai ser igual a integral de 0 até 1 y ao quadrado vezes 2y, que dá 2y ao cubo. Então isso vai ser igual a 2 integral de... Isso aqui dy, esqueci de colocar de novo. Integral de y ao cubo dy é y à quarta sobre 4. Tá? Então vai dar 1/4. Então 2 sobre 4, isso aqui vai dar 1/2. Tá bom? Bom, agora eu preciso calcular de xy. Então isso aqui vai ser calculado em relação à minha função densidade de probabilidade f de, conjunta, né? F de xy. Tá? Então, variando o y aqui, o y vai de quanto a quanto? Né? O y vai de... A gente pode fazer o y variar de 0 até 1, ou seja, todo o y. E o x, né, ele vai variar de 0 até y. De 0 até y. Tá? H de x, quem é h de x? Xy vezes f de xy. Quem é f de xy? 2. dx dy. Isso vai ser igual a 2 vezes a integral de 0 a 1, né? Integral de 0 a 1, eu posso pegar esse y e jogar para fora, e o dy também. Y, né?
Aí vai ficar aqui nessa integral de 0 a y o x dx, integral de x dx é x ao quadrado sobre 2, então fica y ao quadrado sobre 2, então vai ficar y vezes y ao quadrado sobre 2, isso é y ao cubo sobre 2 dy. Esse 2 aqui corta com esse 2 daqui, isso fica integral de 0 a 1 de y ao cubo dy, que é y a quarta sobre 4, indo de 1 a 0, isso dá 1/4. 1/4. Tá? Bom, uma vez que a gente já conhece isso, a gente pode calcular as variâncias também. Então, variância de x é igual ao valor esperado de x ao quadrado, que está aqui, né? 1/6, menos ao valor esperado ao quadrado de x, que está aqui, que é 1/3. Isso aqui vai dar 1/9. É isso? Isso aqui vai dar 9 menos 6, que é 3, sobre 6 vezes 9. Simplificando aqui, isso aqui vai dar 1 por 3, né? Aqui vai dar 2. Isso aqui é igual a 1 sobre 18. Posso calcular também v de y, que vai ser igual ao valor esperado de y ao quadrado, que é 1/2, menos o valor esperado ao quadrado de y, 2/3 ao quadrado, 4/9. Isso vai ser igual a 9 menos 8, que é 1 dividido por 18. Então, 1 sobre 18 também. Sobre 18 também. Certo? Bom, então a gente já consegue calcular esse carinha que está aqui, ó. Vou jogar um pouquinho para cima para poder conseguir calcular. Esse cara que está aqui é o valor esperado de x vezes y, que é 1/4. 1/4, menos o produto dos valores esperados de x e y, que vai dar 1/3 vezes 2/3, que é 2/9. Dividido pela raiz quadrada da variância de x vezes a variância de y. Variância de x vezes a variância de y dá 1 sobre 18 ao quadrado, raiz disso dá 1 sobre 18. Então, isso aqui vai dar 9 menos 8, que vai dar 1, dividido por 4 vezes 9, que é 36. Né? Então, isso aqui dá 1 sobre 36, dividido por 1 sobre 18. Isso aqui vai dar 18 sobre 36, sendo que 18 é 2 vezes 9 e 36 é 4 vezes 9. Então, corta 9 com 9. 2/4, isso aqui é igual a 1/2. O coeficiente de correlação é igual a 1/2. Então tá aqui. Finalmente eu obtive o coeficiente de correlação igual a 1/2, conforme eu mostrei para vocês. Beleza? Bom, então 0,5 aqui ele está exatamente na metade do valor, no ponto médio ali do coeficiente de correlação, né? Porque ele varia de menos 1, não, a metade seria o 0, né? Está em 0,5, ele está mais próximo de 1, né? Do que de menos 1.
Então ele tem uma determinada relação linear. As variáveis x e y têm uma determinada relação linear por conta desse coeficiente de correlação aí de 1/2. Tá bom? Bom, pessoal, então com isso a gente fecha essa aula de covariância e coeficiente de correlação e a gente finaliza essa parte de teoria de probabilidade, tá? Então a próxima parte que a gente vai ver é a estatística, né? Com as medidas de tendência central, as medidas de dispersão, né? E a gente vai ver alguns gráficos também. Tá beleza? Então vejo vocês na próxima aula. Um abraço e até lá.